Opa, e aí galera, beleza? Professor Mal na área, com a nossa terceira aula de JavaScript, e é importante estarmos aqui para darmos continuidade à nossa busca por conhecimento. E antes de iniciarmos, propriamente dito, a aula 3, é importante lembrarmos que na aula 1 nós entendemos o conceito do JavaScript, a sua origem, a sua história e como ele se integre, qual a sua importância dentro do nosso projeto do web. Na nossa última aula, aula 2, nós descobrimos como trabalhar com variáveis, descobrimos como fazer cálculos com JavaScript, descobrimos também como trabalhar com constantes e, principalmente, concatenar informações usando o JavaScript. Concatenar as minhas variáveis com informações que estão chegando agora em tempo de execução e também utilizar essas variáveis, essas informações em tempo de execução para ser utilizado e concatenado também junto com o nosso código HTML, junto com o nosso código CSS. Para a aula de hoje, nós começamos trazendo para vocês algumas orientações relacionadas aos nomes de variáveis. É comum as pessoas, quando estão começando com JavaScript, ter um pouco de dúvida relacionada à nomenclatura dessas variáveis. Então, eu trouxe aqui 3 regrinhas básicas para que vocês possam nomear com precisão as suas variáveis e as suas constantes. Primeira, o primeiro caractere da sua variável, ele precisa ser uma letra. Ou um sublinhado, famoso underline. Pode ser também o cifrão. Então, nós precisamos, no JavaScript, sempre iniciar uma variável com uma letra, ou com cifrão, ou com o sublinhado, famoso underline. Depois que você colocou um desses 3 elementos como o primeiro caractere da sua variável, do segundo em diante, você pode colocar um número, letras, sublinhado e cifrão. Você não pode, de forma alguma, utilizar espaços e caracteres especiais em qualquer ponto da sua variável. Não tem como utilizar espaços na sua variável e nenhum tipo de caracteres especial. Os únicos 2 caracteres especiais permitidos nas variáveis é o underline, famoso sublinhado, ou o cifrão. E importante, número você pode utilizar, mas o número nunca pode vir na primeiro caractere da sua variável. Sempre letra, ou cifrão, ou o sublinhado. É importante deixar claro também que algumas versões de navegadores, eles não aceitam const como constante. Ele não aceita uma constante no JavaScript. Solução para isso, na dúvida, porque nós não sabemos qual será o navegador utilizado pelo nosso usuário, utilize sempre variáveis. Sempre variáveis, mesmo que o valor seja constante, declare como uma variável. Assim você vai ter certeza de que o seu script irá funcionar em 100% dos navegadores. Na aula passada, nós também trabalhamos com cálculos e nós vimos lá os operadores matemáticos, soma, multiplicação, subtração, divisão. Hoje nós entramos com os operadores lógicos dentro do JavaScript. Então nós temos aí os símbolos à esquerda e a função de cada um à nossa direita. Então, igualdade é igual, igual. Exclamação e igual significa diferente de alguma coisa. Eu tenho o sinal de maior, maior, menor, menor, maior igual e menor igual. Tudo isso já é muito comum em outras linguagens de programação e aqui no JavaScript nós também temos essa necessidade, principalmente quando nós começamos a trabalhar com laços de repetição. If, else. Dentro do JavaScript nós temos a seguinte estrutura if-else. Eu tenho if, entre parênteses a condição que precisa ser atendida, e na sequência entre chaves as instruções que precisam ser executadas
caso aquela condição for atendida. Caso a condição não for atendida, ele vai para o laço else. E lá eu tenho uma outra linha com instrução, importante que essa linha ela também está dentro de uma chave, tá bom? E ali daquele lado, né, estamos vendo aí um formulário simples de login com 3 campos, né? Um campo usuário, um campo senha, um campo perfil para você fazer a seleção do seu perfil. E se o usuário clicar no botão enviar sem preencher nenhuma das informações? A hora que eu clicar nesse botão enviar, eu vou acionar o meu servidor web. E eu vou acionar meu servidor web sem ter as informações para ele validar. Então, nós vamos utilizar a função if para fazer essa validação se o usuário preencheu o campo usuário, se ele digitou a senha, se ele selecionou o seu perfil. Só depois dele preencher essas 3 informações é que aí sim o botão enviar ele vai funcionar. Lembra que nós falamos das manias do navegador? A mania do navegador é, se eu clicar no botão enviar, ele envia, sem conferir nada. Nós vamos tirar esse poder do navegador de enviar direto essa informação. Primeiro o navegador vai verificar se a informação realmente ela existe. E, para isso, né, nós precisamos, então, validar os dados do nosso formulário. Será que o formulário foi preenchido? Será que as informações que foram digitadas, elas são corretas? É um e-mail? É um número? É um nome formado por letras? É um caractere especial? Como que essas informações foram digitadas? Será que a informação digitada ela corresponde ao que é esperado pelo banco de dados? Eu preciso fazer com que a máquina do usuário faça essa verificação. E eu só vou pedir para o meu servidor executar na hora que eu tiver as informações precisas. Antes disso, eu deixo o meu servidor quietinho, porque ele quietinho, ele está atendendo às necessidades de outro cliente. Imagine se toda a informação incorreta, cada informação incorreta, eu ir lá cutucar o servidor. Eu vou ir lá cutucar o servidor. Não é melhor eu deixar o servidor atendendo quem está com as informações corretas? E eu só cutucar o servidor quando eu tiver certeza de que a máquina do usuário, que o usuário preparou todinho aquele formulário, está com todas as informações preenchidas? É isso que nós vamos fazer. Fazer com que o nosso formulário, ele só realmente, nosso navegador, ele só realmente envie as informações quando elas estiverem preenchidas e corretas. Para isso, eu vou deixar aí nas descrições do vídeo, pode dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, esse arquivinho base aqui do nosso trabalhinho de hoje. Esse arquivinho base está aí na descrição do vídeo, faz o download dele, e aí você pode abrir ele e a partir dele você vai criar os novos arquivos. Esse primeiro arquivo ele vai se chamar 03, que é a nossa aula 03, JavaScript 01, porque é o nosso arquivo 1 da aula de hoje. Eu vou abrir aqui o meu Sublime. Por uma questão de tempo, né? E eu já deixei meus códigos aqui prontos. Tá aqui, ó, o meu código base. Tá aqui, ó, meu código base. Eu vou selecionar aqui o meu código base, tá bom? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou copiar ele. Tá aqui, ó. Vou copiar ele, vou fechar. E eu vou abrir aqui o meu JavaScript 01, ó. Tá aqui, ó. Para salvar ele, arquivo, save as, né? Você pode colocar o nome aqui, ó, 03 JavaScript 01. Clica no salvar, o meu ele vai pedir para substituir, porque o meu já existe. Vou responder sim. E tá aí. Esse é o código que vai dar origem a todo o nosso formulário e também todo o nosso JavaScript. Eu vou aproveitar aqui, já vou deixar meu arquivinho de código aberto, porque, como eu falei, por uma questão de tempo, eu já deixei aqui os meus códigos aqui todos digitados aqui certinhos. Então, eu vou deixar ele aberto aqui e aí nós vamos trabalhando nele no decorrer da nossa aula. Então, o arquivo base está aí pronto.
Vamos adiante. Primeira coisa que eu preciso agora é deixar o meu formulário pronto. Já tivemos lá para trás aula aí de formulário em HTML, com CSS. Então eu vou só colocar aqui o meu código do formulário e explicar rapidamente o que está acontecendo aqui no nosso código. Então vou recortar aqui, ó, do meu código pronto e eu vou trazer ele para cá. Tá aqui, ó, vou colocar ele no lugar aqui que eu trouxe essa linha a mais aqui. Ctrl V, tá aí, ó. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu body, eu tenho aqui o início do meu formulário e o final do meu formulário. Vou até salvar aqui já. Pronto. O início do meu formulário e o final do meu formulário. Eu tenho aqui um nome para o meu formulário, o name, meu FRM login, é o nome do meu formulário. O método de envio é o post. Tem o post, tem o get. Mais para frente a gente vai entender qual que é a diferença entre o post e o get. E aqui, uma novidade aqui é que tem o action. O action aqui, ele está chamando o arquivo 03 JavaScript 02, que vai ser o arquivo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, na hora que eu clicar no botão enviar, que as informações forem validadas, o meu HTML vai chamar esse arquivo aí. Importante já deixar claro, esse arquivo, na aula de hoje, ele não tem função alguma. Esse arquivo 03 JavaScript 02 é simplesmente para me ver o meu formulário trabalhando e para mostrar uma informação, uma mensagem ao meu usuário. Mas, de novo, em HTML eu não tenho nenhum tipo de execução nesse arquivo. Para isso, nós vamos precisar do PHP. Logo, logo estaremos aí com uma aulinha de PHP para a gente ver isso daí funcionando. Tenho aqui, ó, um formulário, né? Meu formulário de login. Eu tenho aqui 2 rótulos, usuário, senha, com input type texto, name dele, usuário, ID, usuário. Tem aqui input type senha, do tipo password, o nome, name, senha, ID, senha. Depois eu tenho aqui o perfil. Eu vou até aproveitar e vou corrigir aqui, ó. Selecione o perfil. Aqui, ó. Por quê? A pessoa vai poder fazer a escolha do perfil dela para fazer o login. É aluno? É responsável? É professor? Ou é administrador? Isso é um select, né? Name dele, perfil. E as opções estão aqui, ó. Essas são as opções. Eu vou até aproveitar e corrigir aqui, pessoal, também, ó, que eu deixei ali, né? Vou fazer a correção. Aqui é o aluno, tá bom? Vou fazer essa correção também. Aqui é o responsável. Aqui eu tenho o professor. E fechando aqui, eu tenho o administrador. Beleza? Isso, pessoal, essas informações é muito importante, porque na hora que o meu usuário fizer a escolha, ele faz a escolha desta informação. Mas a informação que realmente será armazenada é essa informação aqui, ó, do value, que está dentro do value. Por último, eu tenho aqui, ó, fechando o meu select, e eu tenho um input do tipo submit, name, SBT, né? Botão submit. E olha o evento que eu estou usando, o evento onClick. O evento onClick, ele pede o retorno da minha função validar. Essa função validar nós ainda não temos ela, vamos criar daqui a pouquinho. O value, enviar, é o rótulo do meu botão, e aí ele fecha. Eu vou salvar e vamos ver como é que ficou isso daqui. Deixa eu ir lá na minha pasta. Aqui, vou clicar nele 2 vezes. Tá aí, ó. Nesse momento, tá aqui o meu botão. Eu preciso, ó, fazer a seleção dos itens aqui. Se eu clicar no meu botãozinho enviar, ele já vai direto chamar o próximo arquivo, que inclusive está vazio. Tá aí, ó, tá vazio por enquanto, né? Tá, mas ó, eu clico no enviar e ele chama o arquivo, ó, 03 Java script underline 02. Tá chamando, tá indo, mas ó, vazio. A nossa função hoje é programar esse botão para que, se eu clicar e essas 3 informações estiverem vazias, o navegador não pode ir para a página 03 JavaScript 02. Tem que ficar parado onde ele está.
Beleza? Vamos voltar lá no nosso PDF, no nosso PowerPoint, para ver a segunda parte. Então, tá aí ó, o nosso formulário. Fiz toda a explicação para vocês. E aí já fiz esse ajuste aqui dessas mensagens aqui, desses valores aqui. Hora do nosso script. Então, olha o nosso script aí. Nós vamos hoje criar uma função. A função validar. Sempre que nós temos alguma rotina que ela vai se repetir muitas vezes, eu crio uma função. Então, para isso, eu vou abrir um arquivinho de JavaScript. Tá? Vou voltar lá no meu Sublime. Eu vou abrir aqui ó, um arquivo novo. File, New File. Vou vir aqui ó, pegar a minha função. Ó, tá aqui a minha função. Ctrl X para recortar a minha informação. Volto nele. Ctrl V. E aí eu vou salvar. File, Save. Eu vou salvar ele lá na minha pastinha. Deixa eu voltar aqui certinho. Na minha pasta JavaScript. Dentro da pastinha JS, o meu arquivinho script. Salvei. Substituir sim. Está aqui, ó. Professor Mal, o que você está fazendo aí nessa sua função? Olha, vamos lá. Primeiro eu criei aqui 3 variáveis. Ó, eu criei a var usuário, eu criei a var senha e eu criei a var perfil. O que essas variáveis estão fazendo? Eu estou atribuindo um valor para as 3. Ó. Eu estou falando que o valor da minha variável usuário é o meu formulário login, o campo usuário, o valor que tiver como valor do usuário. Como assim FRM Login? Olha aqui o FRM Login que nós criamos. Professor, e esse usuário? Olha aqui ó, o nome do campo usuário aqui, ó. Type name usuário. E o valor? O valor não tem. O valor é o valor que está aqui, ó. O valor é esse valor aqui, ó. O que tem aqui dentro, ó? Esse é o valor do meu usuário, o valor da minha senha e o valor do meu perfil. É o que eu estou escolhendo aqui. É o que for digitado aqui dentro. Esses são os nossos valores. Então, eu estou simplesmente falando que a minha var usuário ela é igual ao meu formulário login, o campo usuário. A minha senha ela é igual ao formulário login, o campo senha. O meu perfil é igual ao formulário login, o campo perfil. Beleza? Então aqui eu apenas criei as minhas variáveis. Agora é hora de fazer o nosso if. Então, ó, eu fiz aqui separadamente. Então eu estou fazendo aqui ó, o meu if. Eu estou verificando aqui ó, se a minha variável usuário ela é igual a vazio. Abri, fechei, aspa. Eu estou perguntando, o usuário é igual a vazio? Se ele for igual a vazio, eu abro aqui ó, a minha chave e eu coloco que ele precisa executar. Se ele for igual a vazio, ele vai me dar um alerta com a seguinte mensagem: preencha o seu usuário. Na sequência, olha só, o foco. Ele vai jogar o ponto de inserção para dentro do campo usuário, direto lá no campo usuário. Então, ó, FRM Login, campo usuário, recebe o foco. E eu cancelo o botão enviar. Return false. Eu estou cancelando a ação do botão enviar. Vamos fazer um teste até aqui? Eu lá, vou dar um Ctrl S para salvei. Ctrl S está salvo também. Ah, importante, hein? Não dá para testar ainda. Por que não dá para testar ainda? Eu preciso conectar o meu HTML ao JavaScript. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui e eu preciso avisar o meu HTML que o JavaScript existe. Então, eu venho aqui ó, dentro do cabeçalho do head e eu coloco ali a minha linha de script, avisando que lá na pastinha JS eu tenho o meu arquivinho script JS que precisa ser executado na hora que o meu arquivo for carregado. Salvei novamente. Vou salvar aqui novamente e vamos lá na pastinha. Vou clicar aqui 2 vezes. Carregou. Eu vou clicar no enviar. Opa! Preenche o seu usuário. A hora que eu der OK, o meu cursor já vai direto para o campo usuário. Olha lá, ó.
E aí eu posso preencher aqui, ó, usuário mal. Colocar ali, ó, usuário Maurício. Pronto, ali, ó, usuário mal. Minha senha está vazia. Olha o meu Java aqui como é que está, ó. Meu Java está verificando a senha, ó. Se o if senha igual vazio, alerta, preencha a sua senha. No caso aqui eu vou mudar, pessoal. Vou colocar aqui, ó, digite a sua senha. Digite, mostrou o alerta? Também estou mandando também, ó, o focus para senha. Professor, mas ele vai mandar o focus para senha ou ele vai mandar o focus para o usuário? Se o usuário estiver vazio, ele manda para o usuário e termina aqui para execução. O usuário está preenchido, ele vem para cá. Se a senha estiver vazia, ele manda para a senha e para a execução. Eu vou salvar, eu vou lá verificar, enviar. Preencha a sua senha. Ok, vou colocar a minha senha. Prontinho, tá lá. Mesma coisa, pessoal, aqui, ó. Tô falando do perfil. Se o perfil estiver vazio, escolha o seu perfil. E ele me manda direto pro perfil o Focus, ó. Vou lá, ó, enviar, escolha seu perfil. Vou escolher o perfil. Tá aqui, professor, enviar. Ele veio para essa página vazia. Eu preciso fazer aparecer uma mensagem para o nosso usuário. E é isso que a gente vai fazer agora, ó. Eu vou simplesmente criar esse arquivo JavaScript 02 apenas com uma informação. Está ali na linha 14, ó. Um parágrafo. Informações recebidas com sucesso. Lembrando que esse arquivo ele não está executando nada. Ele não está guardando informações, ele não está fazendo login. Eu estou apenas mostrando a dinâmica do funcionamento. Então, ó, vou abrir aqui meu arquivinho JavaScript 02, vou colar aqui dentro, eu vou salvar. Esse daqui eu já vou fechar também, vou responder não para ele. E tá aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, eu vou fechar o meu navegador. Vou abrir aqui o meu JavaScript 01. Estando vazio, ele não continua. Preenchi. Estando vazio a senha, ele não continua. Preenchi. Estando vazio o perfil, ele não continua. Escolhi o perfil. Cliquei. Ele avança para o arquivinho, ó, 03, JavaScript 02, e ele mostra essa informação para o nosso usuário. Portanto, dessa forma, utilizando uma função que nós mesmos criamos em JavaScript, utilizando o laço de repetição if e também um formulário, eu consigo criar uma validação das informações que o meu usuário está digitando e o meu formulário só vai mandar essas informações para o meu servidor quando as informações estiverem validadas e corretas. Lembrando mais uma vez, para que isso realmente funcione, nós precisamos do PHP, que é uma linguagem de programação para a internet. E logo, logo chegaremos nesse ponto aí. Aí nossa brincadeira começa a ficar muito mais divertida. Beleza, pessoal? É isso que temos na nossa aula de hoje e um grande abraço do mal. Até mais. Tchau, tchau, gente.